Olá, Indinautas! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Indy Forever, o nosso canal da Indy. Imagens de Long Beach, ao sul de Los Angeles, na Califórnia, um dos circuitos de rua mais cobiçados de todo o planeta. E é nesta pista que os trabalhos da Fórmula Mundial da Champ Car Road Series em 2005 serão abertos. A briga por essa taça, a Copa Vanderbilt, a conhecida Copa Vanderbilt, começa num circuito lotado, que é o circuito de Long Beach, aí na Shoreline Drive e adjacências. Eu sou Yuri Queiroga e acompanho junto com você a partir de agora a saga deste aí, Sébastien Bourdais, o francês, em busca do bicampeonato da Fórmula Mundial, a partir de agora na primeira de 13 etapas dessa temporada. Mas antes, a gente pede desculpas a você que está nos acompanhando nessa transmissão por não fazer um pré-race mais decente. Infelizmente a gente não achou uma transmissão completa dessa corrida, portanto a gente não vai ter a pré-race completa. Por esse motivo, a gente já fez um vídeo da pré-temporada de 2005 e todas as informações referentes a equipes e pilotos dessa etapa já foram comentadas lá. O pré-race é um pouquinho mais curto, mas não menos informativo. Vamos de pronto ao grid de largada do Grande Prêmio de Long Beach. Antes, detalhes da pista. 3.167 metros, 11 curvas, 81 voltas nesse Grande Prêmio de Long Beach. A pole position ficou com o canadense Paul Tracy, que cravou o tempo de 1 minuto 7 segundos 485 milésimos. Ao lado dele, na segunda posição, tem Brasil, tem Bruno Junqueira. Na segunda fila, Mário Domingues, estreando pela Forsythe, companheiro de equipe do Paul Tracy. E ao lado dele, o atual campeão da temporada, o atual campeão da Fórmula Mundial, brigando pelo bicampeonato, Sébastien Bourdais, companheiro do Bruno Junqueira. Terceira fila tem Justin Wilson e o estreante Timo Glock pela Rocket Sports. Na quarta fila, Alex Tagliani e o campeão voltou, Cristiano da Mata, o oitavo colocado. Depois, Rony Brenner e AJ Allmendinger na quinta fila. Na sexta, os ex-companheiros de equipe Jimmy Vasser e Ryan Hunter-Reay. Na sétima, Bjorn Verdheim e Oriol Sérvia. Na oitava, Nelson Felipe e Andrew Ranger. Na nona, Marcus Marshall e o brasileiro Ricardo Sperafico. E na décima fila, na 19ª e última posição isolado, o italiano Fabrício Del Monte. Vamos para a largada, carros ganhando aceleração, filas se formando, Shoreline Drive vai ser engolida pela primeira vez, Penske já foi embora, bandeira verde, começa a temporada 2005! Paul Tracy parte na frente, Mário Domingues já vai brigando pela segunda posição com Bruno Junqueira, os dois vão dividir a curva, Bruno Junqueira por fora, tenta evitar o toque, agora o Sébastien Bourdais perde a posição para Justin Wilson, houve um toque ali do piloto da Rule Sport, Justin Wilson consegue a ultrapassagem ao quarto colocado, única mudança entre os 5 primeiros, Paul Tracy segura a ponta, Bruno Junqueira se mantém em segundo, ele ficou ali lado a lado com o Mário Domingues na primeira curva, mas já vai conseguindo passar para a segunda posição e abrir um pouquinho em relação ao mexicano, o Mário Domingues fica um pouco ali mais para o Justin Wilson do que para o Bruno Junqueira. Aí vem a minhoca, aí vem os primeiros colocados. Cristiano da Mata vai segurando a oitava posição ali no início de prova. Ricardo Sperafico se mantém em 18º atrás do Marcus Marshall. Primeira passada pela reta oposta já valendo na primeira das 81 voltas deste Grande Prêmio de Long Beach. Paul Tracy, Bruno Junqueira, Mário Domingues, Justin Wilson, Sébastien Bourdais, esses os 5 primeiros colocados. Timo Glock vem pela sexta posição, o sétimo é Alex Tagliani, o oitavo é Cristiano da Mata. Vamos para o complemento da primeira volta. A primeira de 81 voltas, os primeiros 3.167 metros sendo completados agora pelo canadense Paul Tracy, rasgando pela Shoreline Drive. A reta principal de Long Beach vai abrindo 1 segundo de vantagem para Bruno Junqueira nesse início de prova canadense. Os dois primeiros já vão avançando e abrindo em relação ao Mário Domingues. E lá vem o Bourdais. Já botou por dentro. Vem para fazer a ultrapassagem em cima do Justin Wilson. Recupera a quarta posição e tem ultrapassagem atrás também. Alex Tagliani consegue a ultrapassagem em cima de Timo Glock no final da reta. No final da curva número 1, já temos então 2 ultrapassagens. Volta a ordem inicial dos 5 primeiros, a ordem do grid. E o Alex Tagliani coloca o Timo Glock para a 7ª posição. E aí ele que se entenda com o Cristiano da Mata. Cristiano da Mata voltando essa temporada à Fórmula Mundial depois de 2 temporadas na Fórmula 1 pela equipe Toyota. O Cristiano da Mata, campeão da temporada 2002, vai tentar repetir
nessa temporada, agora pela PKV, o desempenho da temporada 2002 e também 2001, principalmente, quando ele venceu 3 provas e apesar de não ter sido campeão, também despertou muita atenção de todo mundo na Fórmula Mundial. Um leg no espaço-tempo, nos levando agora já para a volta número 4. E tenho notícias para vocês. Bruno Junqueira é o novo líder da prova. Bruno Junqueira ultrapassou o Paul Tracy no final da reta principal, não essa. Essa é a reta oposta. O Bruno Junqueira já abriu vantagem sobre o Paul Tracy e é o novo líder da corrida. A TV norte-americana perdeu a ultrapassagem, mas eu informo para vocês que na abertura da volta número 3, o Bruno Junqueira já fazia a ultrapassagem em cima do Paul Tracy. Ele completa 4 agora, abre a volta número 5, traz Paul Tracy em segundo, Mário Domingues terceiro, Sebastian Bourdais em quarto, Just Wilson em quinto, Alex Tagliani em sexto. Mais uma mudança agora nas primeiras posições e agora uma mudança importante porque temos novo líder. Paul Tracy liderou as 2 primeiras voltas, o Bruno Junqueira já tem mais 2 na conta. São 2 pilotos que já têm 1 ponto de bonificação somado por liderarem pelo menos uma volta. A Champ Car tem essa pontuação para quem lidera o maior número de voltas e para quem lidera também pelo menos uma volta. Daí o Bruno Junqueira que já na primeira passagem à sua frente, na verdade, do pelotão, tinha 1 segundo ponto 2 para o Paul Tracy. Vamos ver se eles vão recuperar aí a ultrapassagem. Você está vendo o Paul Tracy, vai passar o Bruno Junqueira, o Paul Tracy frita tudo. Ainda não foi ultrapassagem não. Eles estão recuperando aí um momento do Bourdais. Ali foi na volta número 2, abertura da volta 2, quando o Bourdais passava o Justin Wilson e o Tagliani deixava o Timo Glock para trás. Na volta seguinte é que o Bruno Junqueira ultrapassava o Paul Tracy. 5 voltas completadas, vamos para 6. Diminui a diferença o Paul Tracy, agora fica mais rápido. Talvez aquela fritada nos pneus, ele deixou os pneus um pouco mais quadrados. A gente lembra que os primeiros colocados, principalmente o Paul Tracy e o Mário Domingues, começaram essa corrida com o pneu vermelho e vinham adotando um ritmo mais forte. Nessa aí ele deve ter deixado os pneus quadrados e por algum tempo perdeu rendimento, tanto que na volta seguinte tomou a ultrapassagem. Mas agora ele volta a fazer o carro falar mais alto e mostra ter um melhor rendimento do que o Bruno Junqueira. Tanto que ele já vem melhorando o desempenho e tirando a vantagem, que era de 1.2, na última passagem já era de 9 décimos. Nessa reta oposta, ele já vai tentar se aproximar um pouquinho mais. Veja que ele escapa em relação ao Mário Domingues. O Mário Domingues também não tem muita pressão em relação ao Sebastian Bourdais. O Bourdais está sendo pressionado pelo Justin Wilson. Aí vem o Bruno Junqueira, vem para o complemento da volta número 6. De um total de 81 voltas. É o início da temporada 2005 da Champ Car World Series. A nossa Fórmula Mundial. Serão 13 corridas ao longo dessa temporada. Passou Bruno, passou Paul Tracy, passou Mário Domingues. Bruno Junqueira virou 1:10:8. Paul Tracy também tinha virado 1:10:8. A diferença foi nos centésimos. Na volta anterior, Paul Tracy fez a volta mais rápida da corrida em 1:10:4. E aí tinha tirado esses 3 décimos que nós falamos em relação ao Bruno Junqueira, que tinha virado 1:10:7. Pra você ter uma ideia, eles ainda não foram os mais rápidos nessa volta. O mais rápido foi o Timo Glock, também com pneu de faixa vermelha, que virou em 1:10:7 nessa volta número 7. Dos 10 primeiros, o Timo Glock foi o mais rápido. O Allmendinger, que é o 10º colocado, tá vindo na casa de 1:13. E aí tá segurando o pelotão lá atrás. Inclusive o Jimmy Vasser, o Ryan Hunter-Reay. E aí esses mais na frente já vão conseguindo abrir um pouquinho mais. Essa curva que você está vendo aí é a Indy Left. E aí o Calvin Fish, que é o nosso companheiro aí da TV norte-americana, ele fala da diversidade dos circuitos que a gente vai ter nesse calendário. Circuitos ovais, como Milwaukee e o oval de 1,5 milha de Las Vegas. Circuitos de rua como esse de Long Beach que você está vendo. Circuitos mistos permanentes, como Road America, eu já ia dizer Road America e Elkhart Lake, mas Road America e Elkhart Lake são o mesmo circuito. E aí um destaque dessa prova é o grande público. Expectativa entre 100 e 120 mil pessoas para acompanhar essa prova que sempre traz grandes públicos. Como eu disse no início da transmissão, Long Beach é um dos circuitos de rua mais cobiçados de todo mundo. Faz parte ali da linha de frente, diria até junto com Mônaco. Opa!
E a primeira bandeira amarela da temporada vai aparecer, patrocinada por Nelson Felipe. O de menor, como diríamos. 18 anos de idade. De menor não, já aqui na lei brasileira já é maior de idade. Mas, frente aos bichos, ele é o caçulinha. Ele acaba encontrando a proteção de pneus na saída da curva. Vamos ver o que aconteceu. Ele escorregou. E o companheiro dele, hein? O Andrew Ranger, acabou acertando ali o pneu traseiro esquerdo. Um toque que foi o suficiente para levar o francês Nelson Felipe à mureta de proteção, a proteção de pneus também. E acho que é fim de prova. Aí deve ser... Aí é caso de recolher, botar a viola no saco e partir para outra. E já tem gente antecipando a parada. Jimmy Vasser é um. Jimmy Vasser, que além de piloto é sócio desde 2004 na equipe PKV. Ele volta. Tá ali também o carro número 5, que é o do Marcus Marshall. Então pelo menos dois pilotos que vão antecipando a parada. Vão saindo Jimmy Vasser, Marcus Marshall, o Andrew Ranger também veio para o pit. O Andrew Ranger que se envolveu nesse acidente com o companheiro de equipe, o Nelson Felipe. E o brasileiro Ricardo Esperafico também vem para o box. Procura o pit, Nelson Felipe. Opa, conseguiram trazer o Nelson Felipe para o box. Ainda vamos tentar dar uma meia sola aí no carro para ver se o Nelson Felipe volta para a pista, porque tem um negócio da pontuação também, né? Porque se a corrida começa a ficar muito atribulada, por mais que você fique 50 voltas atrás dos líderes, mas você pode ganhar essas posições e aí vai somando mais pontos, tem pontuação até para o 19º colocado. Bandeira amarela está sendo retirada, Pescar já guinou para a direita, tá valendo de novo. Reinício de prova na volta número 11, 10 voltas completadas, o Paul Tracy relargou bem. Sebastião Bourdais também está próximo do Mário Domingues, você de carona com ele, já vê o Paul Tracy botar por dentro, no final da reta, Paul Tracy ultrapassa Bruno Junqueira e assume de novo a liderança no Grande Prêmio de Long Beach. Tá aí o Paul Tracy, já completou o trecho da fonte, ultrapassando ao brasileiro Bruno Junqueira. Desconfio que tenha usado o Power to Pass, que agora tem esse nome, né? Na temporada 2004 era o Push to Pass e agora tem essa nova nomenclatura. São 50 cavalos a mais e você tem um tempo total, aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e 10 para serem usados durante a prova. E aí o Paul Tracy se valeu desse artifício, ganhou 50 cavalinhos a mais e no final da reta não tomou nem conhecimento do Bruno Junqueira. A gente vai ver, olha o replay. Veja como o Paul Tracy já vinha relargando rápido. E aí ele toma por dentro, ele não toma nem conhecimento do Bruno Junqueira. Antes da freada ele já está com um carro e muito mais à frente do Bruno e tem tempo para fazer a frenagem com mais tranquilidade. Não foi o que pareceu ele ter tranquilidade, né? Também teve uma manobra que poderia ser kamikaze, mas efetuou a ultrapassagem e já foi embora. Bruno Junqueira já ficou mais ali para o Mário Domingues do que para o próprio Paul Tracy, que já abre 1 segundo, ponto 1. Nessa passagem a gente soltou o cronômetro, agora diminuiu um pouquinho. De uma curva para outra já caiu de 1.1 para 9 décimos. Aí o Bruno Junqueira está acompanhado pelo Mário Domingues, o Sebastião Bourdais vai continuando ali na 4ª posição. São os primeiros movimentos, são as primeiras voltas da temporada 2005 da Champ Car World Series, a Fórmula Mundial que você vai acompanhando no Indy Forever, o nosso canal da Indy. Tá aí todo mundo passando pela Seaside Way, que é a reta oposta desse circuito. Aí entrou na parte do estacionamento, vem a Indy Left, e aí eles vêm pro Grampo, o famoso Grampo. E esse aí é o Crew Chief do Paul Tracy, confirmando que o Paul Tracy usou o Power to Pass no final da reta dos boxes, e que esse foi o fator decisivo para a ultrapassagem. Teve o fator relargada também. A gente viu que o Bruno Junqueira não conseguiu desgarrar do Paul Tracy. Ele que na relargada dita o ritmo, ele não conseguiu ter um tempo de reação, ou uma reação melhor do que o Paul Tracy. E aí o Paul Tracy já veio colado, e aí quando usou o Power to Pass ficou completamente impossível de competir, ficou impossível de brigar pela posição.
Paul Tracy, Bruno Junqueira, Mário Domingues são os 3 primeiros. Depois Sebastian Bourdais, Justin Wilson e Timo Glock. Estreante da temporada, o melhor estreante até aqui. Alex Taliani é o 7º, 8º, Cristiano da Mata, 9º, Rony Bremer. Ryan Hunter-Reay é o 10º, AJ Allmendinger é 11º, Oriol Serve é 12º. Bjorn Wildheim, 13º, Jimmy Vasser, 14º, Andrew Ranger está em 15º. Marcus Marshall, Fabrício Dalmonte, 17º, Ricardo Sperafico, 18º e o Nelson Felipe está no box. A última volta o Paul Tracy fez em 1:10:4, o Bruno Junqueira em 1:10:7 e o resto na casa de 1:11. 1:11 para cima. Cristiano da Mata já está virando 1:12. Foi 4 décimos mais lento do que o 9º colocado, que é o Rony Bremer. Jim Vasser, que é o 14º, o Marcus Marshall, que é o 16º, o Ricardo Sperafico, 18º, e o Andrew Ranger também. Todos esses 4 fizeram a parada mais cedo, naquela primeira bandeira amarela patrocinada pelo Nelson Felipe. Então, a gente vai ver aí, talvez uma próxima bandeira amarela, ou então, quando começar a janela técnica de pitstops, muito provavelmente o Jimmy Vasser deve pular ali para frente, dependendo do ritmo que o Sebastian Bourdais, o Paul Tracy, aliás, pela ordem, Paul Tracy, Bruno Junqueira, Mário Domingues e Sebastian Bourdais, também todos os da frente, dependendo do que eles coloquem de ritmo. E aí uns dados interessantes do AJ Allmendinger. Filme favorito, Old School. Carro na garagem, Toyota Tundra. CD dentro do carro, Usher. Os caras fazem essa pesquisa, gente. Que coisa boa, que coisa maluca. Acho que se eu tivesse aí pilotando, talvez não tivesse carro dentro da garagem. E se fosse botar o CD que tá tocando na minha casa, eu tivesse ouvindo Papete, Boi da Lua, Mimoso, coisas do tipo. Pra quem não sabe, Papete é um dos grandes cantores, compositores e percussionistas que representam a música maranhense. Tem um CD de 1978 chamado... Agora eu esqueci, é Bandeira de Aço, pronto. Que é um CD todo, um LP na verdade, todo feito somente com músicas no ritmo do Bumba Meu Boi. Vale a pena, inclusive, ouvir. É um banho de cultura brasileira, de cultura popular brasileira. Vamos voltar para a corrida. Já falei muito de coisas... Falaram de coisas alheias às 4 rodas e eu também dei corda. Você tá vendo o Cristiano da Mata na 8ª posição, sustentando a pisada e sustentando ali o ataque do Rony Bremer. E essa helmet cam aí do Cristiano da Mata, que coisa bonita, hein? É uma das melhores coisas que inventaram. Uma câmera colocada dentro do capacete. O mais próximo possível que a gente tem de sentir do lado de fora as reações do piloto, o que o piloto está fazendo. Veja como treme. É para onde o piloto está movendo a cabeça. Tem que ter o máximo de atenção possível para poder fazer ali a frenagem, para sair bem ali, como é um circuito de rua, apesar dessas ruas de Long Beach serem um tanto mais largas, é muito importante você ter muito senso de posicionamento. Quem pilota em circuito de rua precisa ter muito senso de posicionamento, senso de posicionamento muito apurado, porque senão é muro. Daí o Timo Glock, outro que vem da Fórmula 1. Veio a reboque aí do Cristiano da Mata também e tá bem na corrida. Fez um bom treino, largou em sexto e em sexto continua. Agora não tá muito perto ali do Alex Taliani, que é o 5º colocado. Aliás, do Justin Wilson. O Alex Taliani tá aí atrás. Esse aí que você tá vendo é o Paul Gentilozzi, que é o crew chief do Timo Glock e também do Ryan Hunter-Reay, uma nova dupla na equipe Rocket Sports. Ano passado ele foi chefe do próprio Taliani, que tá aí atrás do Timo Glock e do Nelson Felipe em determinado momento, ali na primeira metade da prova, da temporada, e depois do Guy Smith, que terminou o ano pilotando o 2º carro da Rocket Sports. E ele falando sobre a estratégia do início de prova do Timo Glock de usar o pneu de fita vermelha, de faixa vermelha, o que vai mantendo o Timo Glock ali nas primeiras posições, apesar de nesse momento ele não estar acompanhando o ritmo do Justin Wilson, que é o 5º, do Sebastian Bourdais, que vem pela 4ª posição. Mesmo assim,
ele vem segurando uma vantagem considerável de 1 segundo, ponto 8 para o sétimo colocado, que é o Alex Tagliani. Fala em Justin Wilson, olha ele aí. Vamos com Paul Tracy na liderança, com 3 segundos, ponto 3 de vantagem para Bruno Junqueira. E começou o ciclo de paradas. Nós falamos do Timo Glock, olha ele vindo para o pit. 11 segundos, ponto 8 a parada do alemão. Já vai trazendo o seu carro para fora do pit. Vamos ver se ele trocou pneus pelos de faixa preta. Para completar, vou puxar mais uma volta para o Tracy. Tem boa vantagem para essa passagem só para o Tracy virou em 10,7, Bruno Junqueira em 10,8, Mário Domingos em 10,7, Sebastião Bourdais em 10,4. Os primeiros colocados, o Bourdais mais rápido. Cristiano da Mata virou em 1,12. Continua ainda um ritmo bem aquém dos primeiros colocados. E termina sendo o carro da PKV tá andando. Então, enfrenta muitas dificuldades nesse reinício de Fórmula Mundial. Cristiano da Mata, bem diferente daquela Newman Haas que ele pegou entre 2001 e 2002. Era uma Newman Haas que já era um carro muito competitivo, um carro muito bom. E na mão de um piloto como Cristiano da Mata, aquela temporada 2002, sem a presença das Penske's, o Cristiano da Mata ficou praticamente imbatível, vencendo 7 das 18 corridas naquele ano. Agora a realidade é bem diferente. Paul Tracy fecha a volta, faz 1:10,6. O Bruno Junqueira agora faz 1:10,5, tira 1/10. Diferença volta a 3 segundos, ponto 4. Muito provavelmente porque o Paul Tracy já vinha pegando um pouquinho de atraso, ficando logo na traseira do Timo Glock, que vinha do box, já concluindo a sua parada. E aí, nesse momento, o Paul Tracy também pode aproveitar para ou poupar um pouquinho de combustível e aí de pneus, equipamento. Daqui a pouco ele faz a parada, às vezes ele pode adiar um pouco a sua parada, já que não tem mais esse negócio de janela obrigatória, é mais uma janela técnica de paradas, diferente da temporada 2003, por exemplo, que você tinha, 2003, 2002, você tinha uma janela obrigatória de 2 ou 3 pitstops. O Paul Tracy pode até trabalhar com isso e poupar um pouco mais de equipamento. A estratégia pode ter um ganho nessa hora. Agora é aguardar aí a parada do Paul Tracy, do Bruno Junqueira, do Mário Domingues, do Sebastião Bourdais, os primeiros colocados no momento que Paul Tracy vem para o pit. Paul Tracy procura o box. Se o Bruno Junqueira seguiu, ele assume momentaneamente a liderança. Vem Paul Tracy para sua parada, para o seu trabalho. Bruno Junqueira também veio. Saem os pneus vermelhos, entram os pneus pretos também no carro do Paul Tracy. Bom rendimento dos pneus vermelhos nesse primeiro stint de prova. 11 segundos, ponto 7 a parada do Paul Tracy. Bruno Junqueira também troca os pneus, vem para os pneus pretos e faz a parada em 11 segundos, ponto 5. Momentaneamente, Mário Domingues é o líder do Grande Prêmio de Long Beach. Vai trazendo com ele Sebastião Bourdais na segunda posição. E aí muita gente já procurando os boxes. Muita gente mesmo. Você vê ali o Paul Tracy e o Bruno Junqueira voltando ali no bolo. Sebastião Bourdais, ali atrás do Mário Domingues. Esse carro aí na frente a gente vai só identificar aí. Parece ser do Cristiano da Mata. Não acho que seja o Jimmy Vasser. O Jimmy Vasser já fez a parada, ainda está lá atrás. Esse é o Cristiano da Mata. E lá vem o Mário Domingues para o pit. Mário Domingues vem para fazer a sua parada. Sebastião Bourdais assume momentaneamente a liderança. Justin Wilson vai ser o segundo. E o Paul Tracy vai ser já o terceiro colocado, porque quase todo mundo já veio para a parada. Assim como o Paul Tracy, saem os pneus vermelhos do Mário Domingues, entram os pneus pretos. Combustível até a tampa. Volta Mário Domingues. E agora é esperar a parada do Sebastião Bourdais.
gente vai se encaminhando para metade do Grande Prêmio. Aliás, para metade não, a metade ainda falta um pouquinho. Mas já completou pelo menos um terço da prova. No Grande Prêmio... Opa! Tem alguém ali ao contrário. Fabrício Delmonte, que tá com a pintura do carro que sempre foi da Bettenhausen. Herdez também, quando no tempo do Mário Domingues. Até o Hélio Castro Neves já correu também com uma pintura como essa. E aí fica rodado o Fabrício Delmonte e o Bourdais vem pro pit. E olha, por enquanto não tem bandeira amarela no circuito não. Se derem amarela, ele não pode ser punido porque ele entrou ainda em bandeira verde. Então ele pode fazer sua parada normal. Agora, se derem a bandeira amarela enquanto ele tá parando, pode ser o pulo do gato pro Bourdais. Parada do francês. Pneus trocados. Atenção ali para os pneus que ele vai usar. Combustível colocado. Pneu de fita vermelha, hein? Pneu de fita vermelha para o Sebastian Bourdais. Ih, bandeira amarela. Bandeira amarela em todo o circuito devido à rodada de Fabrício Delmonte. E foi uma bandeira amarela excepcional para o nosso menino Sebastian Bourdais. Ele volta ainda atrás do Paul Tracy, mas volta em segundo. Já vai voltar ali em posição de atacar o Paul Tracy logo no final da reta. Pode assumir a liderança após a bandeira amarela. Pode atacar e ainda tem uma coisa. Está se discutindo se o Paul Tracy não teria já feito a ultrapassagem em bandeira amarela. Só que o Bourdais vinha do pit. E aí, vamos jogar a batata quente para a direção de prova. O fato é que Sebastian Bourdais veio para o pit, ele passou pelo carro rodado. Muito provavelmente, ele pensou o seguinte: vou aproveitar, vou correr enquanto está com bandeira verde para fazer a parada. E ele pode ter ganho. Ele pode ter ganho muito terreno. E ele pode ter dado uma manobra decisiva para uma possível vitória. Bandeira verde. Tá valendo de novo o Grande Prêmio de Long Beach. Jimmy Vasser é o líder porque tinha feito a parada lá no início antecipado. Só que aí ele já toma a ultrapassagem do Paul Tracy. É claro, aí você vê como o carro da PKV deve em relação aos principais carros, e aí especialmente a Forsyth e a Newman Haas. E o Bourdais já chega com facilidade. Você vai ver aí que na Shoreline voltando, o Jimmy Vasser não vai oferecer nem resistência. Lá foi o Bourdais, botou por dentro para fazer a ultrapassagem antes mesmo de chegar na curva à esquerda que vai levar para a Seaside, para a reta oposta, que é outro ponto claro de ultrapassagem no Grande Prêmio de Long Beach. Bruno Junqueira vem na quinta posição, está atrás do Jimmy Vasser e também do Andrew Ranger, que foram dois desses que pararam mais cedo e que agora estão no pelotão da frente. Só que aí, como nós falamos, tem a diferença de carro. A gente já vai caminhando aí para a volta número 36. Quando o Paul Tracy passar, serão 35 voltas completadas de um total de 81. Paul Tracy, o líder, Sebastian Bourdais, o segundo. Jimmy Vasser vem pela terceira posição, Andrew Ranger ao quarto, o quinto é Bruno Junqueira. Ricardo Sperafico está saindo do boxe agora. E aí ele vai ter que ter muito cuidado para poder reacelerar. Passou o Bruno Junqueira, vai passar o Mário Domingues também, que é o sexto colocado. E aí você vê o Bourdais. O Bourdais se aproxima perigosamente do Paul Tracy. E a gente deve ter briga pela primeira posição daqui a pouco. Ele não vai botar de lado agora, vai só tentar se aproximar um pouquinho mais para ver se ele ataca lá na frente. E aí, o principal ponto de ultrapassagem, você tem aí a Seaside, se ultrapassa aí também. Mas os pilotos têm por costume buscar a ultrapassagem lá na freada no fim da reta do box. E foi o que aconteceu. Sebastian Bourdais fez isso e na abertura da volta 39 fez isso aí, ó. Botou por dentro, Paul Tracy não teve como se defender. Veio o Power to Pass,
Final da reta, o Paul Tracy até defendeu, porque o Paul Tracy sabe defender bem as posições. Mas aí o Bourdais veio com 50 cavalos a mais. E 50 cavalos a mais no final da reta, não tem muito o que discutir, não. Liderança da prova. Mais uma vez a TV americana perdeu o lance ao vivo, teve que recuperar. Sébastien Bourdais é o líder. Ele foi 1 segundo ponto 8 mais rápido nessa volta do que o Paul Tracy. 1:10.5 contra 1:12.3. Bruno Junqueira, para se ter uma ideia, virou 1:11.3. Com esses 50 cavalos a mais, o Sébastien Bourdais se aproximou da marca ali da melhor volta. Passa completando a volta, primeira volta dele na frente, o Sébastien Bourdais. Paul Tracy é o segundo, Jimmy Vasser é o terceiro. A gente vai esperar ali a parada do Jimmy Vasser e do Andrew Ranger. E olha como abre o Sébastien Bourdais, já vai 1.4 à frente do Paul Tracy. Vem com uma quente e duas fervendo o Sébastien Bourdais. E aquela parada, aquela tacada de mestre, porque eles previram a bandeira amarela e chamaram antes que a bandeira amarela em todo o circuito fosse instalada. Então não teve risco de punição, não teve risco de ter que entregar todas as posições e largar no final do pelotão. Aí o Bourdais deu o pulo do gato, ficou na posição de atacar o Paul Tracy e assim o fez. Já rasga na Seaside como líder do Grande Prêmio de Long Beach. E vai devolvendo a normalidade à Fórmula Mundial, a Champ Car World Series. É impressionante como o Sébastien Bourdais está abrindo do Paul Tracy. Nessa volta, seguramente a vantagem vai passar dos 2 segundos, vai passar muito. E lá vem o Vasser. Lá vem Jimmy Vasser, que parou com 9 voltas. Então o stint aí vai aguentando aproximadamente umas 31, 32. Também veio o Andrew Ranger para o pit. O Andrew Ranger que causou essa mudança de estratégia, porque foi ele que deu o toque no Nelson Felipe e provocou a bandeira amarela, que também serviu para que ele mudasse a sua estratégia. Jimmy Vasser volta com 12.8. E a parada do Ranger, 12.4. Você vê que ele volta até um pouquinho mais perto do Jimmy Vasser. Só que aí, a parada em bandeira verde, eles vão voltar bem atrás. Diferença de quase uma volta não, mas você vai ter aí 3/4 de volta do Sébastien Bourdais para o Jimmy Vasser, tomando como base que o Jimmy Vasser vinha ali na terceira posição. E agora nós vamos acompanhar as voltas do Sébastien Bourdais e quanto vai durar esse novo jogo de pneus vermelhos do francês, além dos pneus de faixa preta do Paul Tracy. Bruno Junqueira não consegue acompanhar o ritmo dos 2 primeiros, mas vai mantendo uma distância minimamente segura pro Mário Domingues. Você tá vendo ali a classificação, o Jimmy Vasser e o Andrew Ranger só voltaram à frente do Ricardo Esperafico e do Fabrício Del Monte, que já estão bem atrás. O Ricardo Esperafico já está uma volta atrás, o Fabrício Del Monte rodou. E aí voltou para a pista, mas voltou ali pelo menos 2 voltas atrás dos primeiros colocados, do restante do pelotão também. Atrás de Paul Tracy vem Justin Wilson. Aliás, atrás de Mário Domingues vem Justin Wilson, que é o quinto colocado. Opa! Ricardo Esperafico. Tá aparecendo num dia de trânsito normal. Parou ali no semáforo. Só que parou um pouquinho depois da linha. Vai levar multa. Só que como não é dia de trânsito normal, ele não vai levar multa. Ele vai provocar uma bandeira amarela daqui a pouquinho. Sébastien Bourdais já passou por ele. Já diminuiu a velocidade e a bandeira amarela está em todo o circuito. Terceira bandeira amarela do Grande Prêmio de Long Beach, quando temos 44 voltas completadas. E 2 voltas depois, vamos para a bandeira verde. A abertura da volta 46, Sébastien Bourdais despencou na frente na bandeira verde, tá valendo de novo. E o Bruno Junqueira já vem para cima do Paul Tracy. O que o Paul Tracy teve de sobra na relargada para assumir a liderança lá no início, teve de falta para não acompanhar o Sébastien Bourdais e quase tomar a ultrapassagem do Bruno Junqueira. Bruno Junqueira veio por fora, mas aí o Paul Tracy defendeu bem, segurou a segunda posição. Fica no meio das 2 Forsyths o brasileiro Bruno Junqueira. Sébastien Bourdais já vai abrindo 1.1
quando a gente solta o cronômetro, antes da entrada da Shoreline voltando, em relação ao Paul Tracy. Agora sim podemos dizer, passamos da metade da prova. Metade da prova era ali na reta oposta da volta 40. E agora nós já temos mais de 50% da corrida completada. São 81 voltas ao todo. A minhoca vai passando ali. Você tá vendo ali mais pra cima as duas Forsyths. O Bruno Junqueira no meio delas, na terceira posição. Eles vão pela Indy Left. Sebastian Bourdais já vai se distanciando do Paul Tracy. Ó, na relargada ele já estava desse jeito, a essa distância em relação ao Paul Tracy. O líder dita o ritmo da prova, o líder dita o ritmo da relargada. Então, vence nesse aspecto quem é mais esperto, quem tem mais a time, o chance de abrir. E aí, o Sebastian Bourdais abriu e vai sustentando a liderança. Vai provando porque é o atual campeão. Ele já foi 7 décimos mais rápido que o Paul Tracy. 1:11.3 contra 1:12.0 do Paul Tracy. Então, além daquele tempo de reação mais ágil, o Sebastian Bourdais ainda foi mais rápido nessa volta. E o Bourdais já vai baixando a marca da melhor volta. Faz 1:10.160. Já é a melhor volta da prova. Ronnie Bremer, que tá ali no meio do pelotão, tá fazendo 1:10.5. Vão melhorando os tempos. Cristiano da Mata em 11º já tá rodando em 1:11.5. Parece também melhora um pouquinho o carro da PKV. Na verdade, o carro dirigido pelo Cristiano da Mata, porque o Jimmy Vasser continua naquela pendura. 1:12, 1:12.3. E olha o Cristiano. Cristiano da Mata vem pro pit. É o Cristiano da Mata mesmo? É ele mesmo, carro 21. Cristiano da Mata vem pro boxe, ele que era o 11º colocado. Já vai cair ali lá pra 16ª posição. 15º é o Marshall. Vai ser o 16º. O Fabrício Del Monte, que é o 17º, já tá 4 voltas atrás. Ricardo Sperafico tá fora, teve problemas ali na caixa de câmbio. Ele ficou parado ali por causa da gearbox, a caixa de câmbio. E o Nelson Felipe voltou, só que aí ele já está 18 voltas atrás do primeiro colocado, que é o Sebastian Bourdais. Vai passando o Bourdais, completando mais uma volta. 25 voltas para o final, então já temos 56 voltas completadas. Sebastian Bourdais vai virando um 10.3, o Paul Tracy foi mais rápido, um 10 duro nessa volta. Bruno Junqueira vem pela terceira posição. Vamos acompanhar aqui o posicionamento do Cristiano da Mata. Ricardo Sperafico já está fora com problemas no câmbio. Cristiano da Mata tinha parado antes de todo mundo e vem pela 16ª posição. Nessa volta ele foi bem, hein? Fez 1:11.0. Apenas 7 décimos acima do tempo do Sebastian Bourdais. A diferença já é de 5.8, 5.3 quer dizer. E aí pro Bruno Junqueira já chega a 6 segundos. E pro Mário Domingues a 6.7. Sebastian Bourdais, essas últimas 25 voltas, ele abre as últimas 25 voltas do Grande Prêmio de Long Beach com um rendimento espantoso de sua Newman Haas. Lembrando aquele tempo do Cristiano da Mata. Nós falamos no início, no primeiro stint da transmissão, que o Cristiano da Mata, com o carro que tinha da Newman Haas em 2002, era praticamente imbatível. A gente viu isso também ano passado no Sebastian Bourdais, tanto que venceu 7 das 14 provas que disputou. Bruno Junqueira vem para cima de Paul Tracy. Também aparenta ter o melhor carro nessa fase da prova. E vem Team Australia para o pit. Carro número 15 do Alex Tagliani. Faz a sua parada. O Tagliani, que sempre esteve ali entre os primeiros colocados da prova. Largou em 7º. Estava ali tentando acompanhar principalmente o Timo Glock e o Justin Wilson. E vem também para sua parada, se aproximando da volta 60. Sebastian Bourdais vê à sua frente Cristiano da Mata, o campeão da temporada 2002. Boa sorte para o Cristiano da Mata nesse retorno para a Fórmula Mundial, que ele
se adapte de novo e que tenha condições logo de brigar por vitórias, como a gente se acostumou a ver. Números do Cristiano da Mata até agora na Fórmula Mundial são 89 corridas, com 12 vitórias, 7 pole positions e 20 pódios. Primeira corrida dele na Fórmula Mundial foi no Grande Prêmio de Houston, aliás, no Grande Prêmio de Homestead, em 99. E a última tinha sido o Grande Prêmio do México, em 2002, quando ele foi segundo colocado para a vitória do Kenny Brack. Inclusive, a última vitória do Kenny Brack na carreira. Depois ele foi para IRL em 2003. E além de não vencer nenhuma prova, o melhor resultado dele foi um segundo lugar no GP de Motegi. Ele também se acidentou feio naquele Grande Prêmio do Texas. E no ano seguinte acabou substituído pelo Buddy Rice. O Buddy Rice não ia correr as 500 milhas de Indianápolis, o Kenny Brack já estava recuperado. Aí o Buddy Rice foi, ganhou as 500 milhas e terminou tendo o contrato estendido. Bruno Junqueira no pit. Bruno Junqueira vem para a sua segunda parada. Vamos caminhando para a segunda janela técnica de pitstops. Janela que pode ser decisiva. E vamos ver se não vai ter nenhuma bandeira amarela do jeito que teve na primeira parada. Bandeira amarela essa patrocinada pelo Fabrício Del Monte, que trouxe o Sebastian Bourdais mais à frente e em condições de brigar. Parada rápida do Bruno Junqueira, 8 segundos e meio. Já é devolvido à pista. A gente vai ver o posicionamento exato da volta do Bruno Junqueira depois dos boxes. Mário Domingues, por enquanto, assume a terceira posição. O Justin Wilson agora vem mais perto. O Justin Wilson acompanhando o Mário Domingues. O negócio é que tá difícil de acompanhar o Bourdais. Já chega a 6 segundos. A vantagem do Bourdais. Mesmo o Paul Tracy rodando 1,9, já baixou da casa de 1,10. O Paul Tracy. O Bourdais vem pro pit. O Paul Tracy também. O Mário Domingues também. Atenção para essa parada. Chegam os dois carros da Forsythe. Toda a atenção para a parada ali do Paul Tracy. O pit do Sebastian Bourdais mais na frente. Botou combustível. Não tem mais necessidade de parar. O Allmendinger também veio ali pro pit. Aquele carro ali amarelo com branco, que é o companheiro de equipe do Justin Wilson, da Hull Sport. Sebastian Bourdais volta na frente. Todo aquele protocolo, só pode acelerar depois ali que sai do trecho de pista dupla. Tem também o trecho de devolução. E nós já estamos a 20 voltas do fim. 61 voltas completadas. Então a gente vai ver aí, nesse regime de paradas aí dos primeiros colocados, me parece que o líder é o Jimmy Vasser. Aliás, o Justin Wilson está na liderança agora que ele não parou. O Justin Wilson, vamos ver qual a volta que ele vai parar. Esse aí que está na frente, ali me parece ser um retardatário. Mas você está vendo aí o Sebastian Bourdais. Ali era o Bjorn Verdheim à frente do Sebastian Bourdais. Bjorn Verdheim, que também não parou e está na frente aí dos 3 primeiros colocados. Os 3 primeiros em tese, né? O Bourdais, o Paul Tracy e o Mário Domingues. Justin Wilson por enquanto é o líder. Aí você está vendo pessoal, eu vou só identificar aqui a equipe que tá saindo. O pessoal da PKV. O Kevin Kalkoven, que é um dos sócios, junto inclusive com o Jimmy Vasser. O Jimmy Vasser daqui a pouco deve assumir a liderança, porque no ritmo de parada dele deve ir para 3 paradas, evidentemente. Mas o Jimmy Vasser pode inclusive assumir a liderança caso não haja nenhuma bandeira amarela até o fim da corrida. Primeira colocação no momento é de Justin Wilson. O segundo é Ronnie Bremer. O terceiro é Bjorn Verdheim. Depois vem o Jimmy Vasser.
E aí você tá vendo o resultado da Atlantic, que é a categoria satélite da Fórmula Mundial, da Champ Car World Series. E a vitória foi da Catherine Ledge. Que coisa boa! Catherine Ledge vencendo o Grande Prêmio de Long Beach. Grande resultado. Tendo o Tonis Kazemets. O Tonis Kazemets, na verdade, que é piloto da Estônia, também ali integrando o pódio. Grande resultado, coisa boa. Sempre bom a gente ver não só a presença feminina, mas as mulheres vencendo nas categorias do automobilismo. É uma categoria importante que é a Atlantic, que é um trampolim para a Champ Car World Series, que continua com a sua visibilidade, principalmente de pilotos do velho continente. É uma categoria que, apesar de correr muito nos Estados Unidos e no Canadá, tem a sua visibilidade com os pilotos fora da América do Norte. Estão aí os 3 primeiros. E a liderança é desse aí, ó. Ronnie Bremer, piloto da Dinamarca, não por muito tempo, porque já vem para o pit. E Jimmy Vasser vai reassumir a liderança como nós prevíamos. Vem para sua parada o Ronnie Bremer, piloto dinamarquês, um dos estreantes nessa temporada, piloto da equipe HVM, que é companheiro do Bjorn Verdheim. O Verdheim que até 2003, foi 2002, corria na Fórmula 3000. Vai voltando à pista Ronnie Bremer, piloto da Dinamarca. Teve os seus minutinhos de fama no Grande Prêmio de Long Beach. E a liderança é do veterano Jimmy Vasser. 14 voltas para o final, 67 voltas completadas. Jimmy Vasser tá rezando por uma bandeira amarela agora. Ele mantém 1,5 segundo de vantagem para o Andrew Ranger. E aí depois o Sebastian Bourdais vem na terceira posição. Ele já vai abrindo muito em relação ao Paul Tracy, pelo menos 6 segundos. E aí o Ranger, estreante. Ele que... Não sei se eu classifico como uma patetada dele, eu acho que não, porque antes o Nelson Felipe também já tinha escorregado no tomate. Aí comprometeu também toda a tangência e às vezes não deu o tempo necessário para o Ranger reagir, frear e evitar a colisão. Mas deu uma limpada de trilho ali e acabou tocando e provocando a primeira bandeira amarela da prova do campeonato com seu companheiro de equipe, o Nelson Felipe. E estando certo ele ou não, não estando errado ou não, ou estando, deverá ser uma coisa que o seu Eric Bachelard, que é o crew chief da equipe My Jack Conquest, deverá resolver interna corporis com seus 2 pilotos após a corrida. 13 voltas para o final. Agora o Ranger, depois de se envolver... Opa, Jimmy Vasser, não frita os pneus não, rapaz. Frite outra coisa. Mas os pneus não. Mas o fato é que o Andrew Ranger, depois de tudo, aquela bandeira amarela, conseguiu ainda se aproveitar da bandeira amarela que ele próprio causou para mudar a estratégia. Tá aí. Também tendo seus 15 minutinhos de fama. E estando na segunda posição em sua corrida de estreia na Fórmula Mundial. Passa Jimmy Vasser, 12 para o fim. Passa Andrew Ranger também. Esses vão para um regime de 3 paradas. Devem fazer splash and go. E são 2 aí que estão torcendo para dar uma bandeira amarela. E aí se preparando a equipe do Ranger, a My Jack Conquest. E aí a equipe PKV, que tem o piloto patrão, piloto sócio, que é o Jimmy Vasser, campeão da Fórmula Mundial de 1996. O carro da PKV esse ano com uma pintura muito parecida com a pintura dos carros da Chip Ganassi, que já estão na IndyCar Series. O bico branco, eu vou dizer mais claro. E as laterais em vermelho. Muito parecidos com os carros da Chip Ganassi. E aí vem o Vasser. Será que vão parar agora? Vem pro pit, vem os 2. A 11 voltas do fim, Jimmy Vasser e Andrew Ranger vêm para o pit.
Sebastian Bourdais vai reassumir a liderança. E agora vamos ver como será a parada no sentido de devolvê-los para a pista em condições de brigar ali pelo menos pelo top 5, se é que isso é possível. Lá vem o Jimmy Vasser cantando pneu, já botando os pneus para funcionar. A parada do Vasser foi muito mais rápida do que a do Andrew Rayner. O Timo Glock já viu rasgando ali a reta, já vem passando pelo carro da PKV. Você vê aí a volta do Jimmy Vasser, ele volta atrás do carro da Team Australia. A gente vai ver ali, me parece ser o Alex Tagliani, que já tem voltas de atraso em relação aos primeiros colocados. E vamos nos encaminhando para o fim da prova. Sebastian Bourdais vai cravando um temporal. Sebastian Bourdais acaba de fazer 1:971. O cara acaba de fazer a volta mais rápida da prova. O cara é um monstro, esse tal de Sebastian Bourdais. Vai mostrando, eu vou repetindo, vai mostrando. Opa, alguém lento? Ih, Andrew Ranger. Só porque eu disse que o cara tava tendo os 15 minutos de fama, que tava fazendo uma corrida boa. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. O Andrew Ranger, tudo bem, a gente pode botar fora do bolo, porque foi ele que... mas não foi ele que causou, não. Quem causou, causando mesmo, eu vou identificar se for o Ronnie Bremer ou se for o Bjorn Verderheim. Mas ele levou um totozinho, olha. Seu Andrew Ranger. Enquanto temos bandeira amarela em todo o circuito. Aqui se faz, aqui se paga. Eu dizia, se essa bandeira amarela vem 2 voltas antes, era um luxo pro Jimmy Vasser, mas não veio. E agora a gente vai pra bandeira verde, faltando 7 voltas pro final. Enquanto a Team Australia vai recolhendo pro pit, bandeira verde tá valendo. Sebastian Bourdais é o líder e já abre um boqueirão pra cima de Paul Tracy. E lá vem o Bruno Junqueira, vem pra cima do Mário Domingues pra fazer a ultrapassagem no final da reta. Cochilou, o cachimbo cai, Mário Domingues. Tava lá tranquilão, achando que ia defender a posição feita o Paul Tracy. Aí veio o Bruno Junqueira e tome! Botou por dentro para ser o terceiro colocado, para ficar em posição de pódio. E são pontos importantes que se faturam com mais essa posição. Ele vai chegando a 25, agora a 26 pontos, porque tem o ponto também de ter liderado pelo menos uma volta. 6 voltas para o final, 5 voltas e meia agora. Na passagem, Sebastian Bourdais vai completar a volta 76 e restarão pouco mais de 15 quilômetros para Sebastian Bourdais abrir a temporada 2005 com vitória. Justin Wilson vai tentando se aproximar do Mário Domingues. Passa Bourdais. 5 voltas para o final. Menos de 10 milhas, pouco mais de 15 quilômetros para Sebastian Bourdais terminar a prova ou começar a temporada 2005 do jeito que terminou 2004. E já faltam 3, hein? Os caras são rápidos. Já faltam 3 voltas para o fim. Sebastian Bourdais já abre 2 segundos, ponto 3 para o Paul Tracy e 4.3 para o Bruno Junqueira. E o Mário Domingues já perdeu mais uma posição, caiu para 5º. Justin Wilson já vem pela 4ª posição. Cristiano da Mata é o 10º colocado, está menos de 1 segundo atrás do Jimmy Vasser. E já abre uma vantagem mais confortável em relação ao Verderheim. Fora da prova apenas Andrew Ranger e o Ricardo Esperafico. E mesmo faltando 2 voltas e na frente, o Sebastian Bourdais vai virando abaixo de 1:10. O cara tá querendo se garantir mesmo. O cara tá querendo não deixar dúvida nenhuma de quem é o bambambam da Fórmula Mundial. Aí ele deixa a batata quente pros pobres aí atrás. Lá vem o Mário Domingues, sofrendo com o Timo Glock. O Glock também querendo mostrar serviço.
Lá vem o novo comandado do Paul Gentilozzi. E o Justin Wilson agora vem com duas quentes e uma fervendo pra cima do Bruno Junqueira. Segura aí, menino. Segura aí, mineirinho. Uma volta e meia pra segurar a terceira posição. Enquanto isso, o companheiro de equipe dele já tá se aproximando da bandeira branca. Indy Left já ficou pra trás. Aí vem Sebastian Bourdais se encaminhando pra última volta. Ele vai ser o primeiro a ver a bandeira branca. Passa Sebastian Bourdais, bandeira branca. Últimos 3.167 metros para Sebastian Bourdais. Últimos 3.167 metros para Paul Tracy, para Bruno Junqueira, para Justin Wilson. Paul Tracy agora vê o Bruno Junqueira se aproximar um pouquinho. E o Justin Wilson parece que não consegue chegar no Bruno. Vão se estabelecendo as posições na primeira etapa da temporada 2005 da Champ Car World Series, a Fórmula Mundial. Justin Wilson ainda tenta um último ataque sobre o Bruno Junqueira, mas a vantagem para ser tirado em uma volta já é considerável. Enquanto isso, lá na frente, Sebastian Bourdais já está rasgando pela Seaside Way. Pela última vez pela reta oposta. Aí vai faltar somente o estacionamento a Indy Left, o grampo. E aí ele vai ver a bandeira quadriculada primeiro. Do jeito que ele se habituou a fazer em 2004. Do jeito que ele se habituou a fazer para conquistar seu primeiro título. Ele vai começando a temporada do jeito que terminou 2005, dando um recado: bicampeonato, aí vou eu, bandeira quadriculada, Sebastian Bourdais fatura o Grande Prêmio de Long Beach. Vitória do pulo do gato, do francês, que veio pra frente após acertar uma ida pro pit. Dentro de uma bandeira amarela, aliás, antes de uma bandeira amarela. E soube ganhar a posição dentro da pista e a mantê-la. Sebastian Bourdais fatura o Grande Prêmio de Long Beach. Começa a temporada 2005 com vitória na Fórmula Mundial. A segunda posição é de Paul Tracy. E o Brasil termina na terceira posição com Bruno Junqueira. Segurando a pressão do Justin Wilson. Justin Wilson também numa boa corrida. Chegando na quarta posição, e aí a festa do Sebastian Bourdais. E aí já tá virando hábito. 3 vitórias em 2003, 7 vitórias em 2004 e mais uma vitória em 2005. 11ª vitória de Sebastian Bourdais. O caba quase bate no resto, hein? Ainda tá querendo brincar com fogo, rapaz. Ah, tá bom, já acabou a corrida. Ele já ganhou, já levou os pontos pra casa. Ele já disse pra todo mundo que ganhou uma vez o campeonato e agora quer ganhar de novo. Esse é o francês, esse é Sebastian Bourdais, o grande vencedor da prova de Long Beach. Paul Tracy segundo, o Bruno Junqueira terceiro, Justin Wilson quarto, Mário Domingues em quinto, Timo Glock numa ótima sexta posição, fechando essa corrida. Cristiano da Mata fecha a prova na 10ª posição, atrás do seu companheiro barra patrão Jimmy Vasser. E o Ricardo Esperafico teve problemas e foi apenas o 19º, terminou em último, né, porque abandonou com problemas na caixa de câmbio. Vai chegando para a festa o Sebastian Bourdais. Aí o resultado final: depois do Glock teve o Rony Bremer em 7º, AJ Allmendinger em 8º, Jimmy Vasser 9º, Cristiano da Mata em 10º, Oriol Servia 11º, Bjorn Verderheim 12º, Ryan Hunter-Reay em 13º, todos esses na volta do líder. Com voltas atrás, Marcos Marshall 14º, 15º Alex Tagliani, 16º Fabrício Del Monte. Andrew Ranger abandonou, mas mesmo assim teve ainda mais voltas do que o Nelson Felipe, portanto termina em 17º. Nelson Felipe é o 18º e o Ricardo Esperafico é o 19º. E aí a pontuação: Sebastian Bourdais 36 pontos, Paul Tracy segundo, Bruno Junqueira terceiro, e aí a pontuação seguindo sempre a classificação do campeonato. Próxima etapa, Grande Prêmio de Monterrey, aos pés do vulcão, aos pés das montanhas do México. Segunda etapa da temporada que vai acontecer na Fórmula Mundial dentro de alguns dias. Vai acontecer mais precisamente no dia 22 de maio. Por enquanto é isso. Você que nos acompanhou aqui no canal Indy Forever, muito obrigado pela sua participação e continue conosco. Indy Forever, o nosso canal da Indy.